Olá, que tal? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde líderes e especialistas trazem histórias e insights voltados para governança corporativa, negócios, tecnologia e também supply chain. Hoje o nosso bate-papo é sobre governança corporativa, mais precisamente sobre princípios e melhores práticas da governança corporativa. Eu sou o Tuco e para falar sobre esse tema eu tenho o prazer de receber aqui a Giovana Donella, que é conselheira de administração, fundadora da Donella Partners, é consultora especializada em governança corporativa e gestão de empresas, é presidente também do conselho e presidente de conselho, também conselheira de administração de algumas empresas. Giovana, seja muito bem-vinda ao GuiaCast, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódios. Obrigada, Tuco. Eu que te agradeço pelo convite e tudo aquilo que a gente puder fazer aqui para ajudar nas melhores práticas de governança, conte comigo. Excelente. Hoje o nosso bate-papo é princípios e melhores práticas da governança corporativa. Nós já batemos um papo antes, eu sei que você começou há bastante tempo atuando com governança, tem toda uma história de como que você começou, né, no conselho. Eu queria, até para começar esse bate-papo, que você pudesse falar para a gente como é que você conseguiu ali o seu primeiro assento no conselho. Sim, eu já trabalhava com governança corporativa, né? Eu sou especialista em governança de empresas familiares. E eu estava dentro de um congresso do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e nós tínhamos um exercício para fazer naquele congresso, onde várias pessoas sentaram em mesas separadas e fizeram um exercício. E naquele exercício eu caí com o Marco Surrai. Tinham outros conselheiros também, mas o Marco estava também nessa mesa. Mas você não atuava ainda? Não tinha nenhum assento ainda. Eu só trabalhava com governança corporativa, mas não como conselheira, né, como consultora. E dentro desse exercício, nós fizemos o exercício todo e tal. No final, o Marco falou assim, olha, eu gostaria muito de conversar com você, porque eu estou precisando de uma mulher no meu conselho. E eu falei assim, puxa, com o maior prazer. Ele falou assim, se você puder entrar em contato comigo, me deu o contato dele, tudo. Uma semana depois a gente marcou de conversar. E nessa conversa eu acabei fazendo uma entrevista para entrar dentro do conselho dele. E tinham outros candidatos também, e eu acabei levando a vaga. Foi aí que a gente começou dentro disso. Então, a empresa foi a Surrai, né, uma empresa de segurança de bilionários, segurança física mesmo. E também tem a outra divisão, que é a divisão de seguros de carros, né, e motos. E eu permaneci lá por mais, acho que de 5 anos, 5 ou 6 anos. E foi uma experiência linda. Normalmente no primeiro você fica, né, poxa, ainda com aquela coisa, entra aquele papel executivo que você tinha e a entrada como conselheiro. Mas foi uma experiência bastante legal e que me aconteceu dentro de um ambiente de governança, né? Pois estava eu lá dentro de um congresso do próprio IBGC, que é um ambiente propício aí para a gente desenvolver as boas práticas. E no seu caso você entrou já como conselho de administração? Conselho consultivo na época. Tá. Conselho consultivo na época. Até falando sobre esse assunto, fala um pouquinho pra gente, até pro nosso público se habituar sobre o nosso bate-papo, qual que seria a diferença ali entre um conselheiro de administração e um consultivo? Ah, legal, Tuco. Essa pergunta é uma pergunta bastante importante, porque muitas vezes o próprio conselheiro, né, você que está nos ouvindo e que tem a vontade de ser um conselheiro, também é importante entender essas diferenças até para tomar todos os cuidados. Então, o que acontece? No conselho de administração, o conselho tem o poder fiduciário, ele administra mesmo, toma decisões, ou seja, é responsável pelos rumos da companhia. E tem a autoridade, né? Sim, essa autoridade é essa posição fiduciária, né? Fiducialmente responde pela companhia. Então, os conselheiros e esse conselho tomam as decisões, delibera e decide. Já no conselho consultivo, ainda não tem o poder fiduciário nem para decidir e nem para tomar a decisão exata. Por quê? Porque a decisão ainda no final é dos sócios, né? Então, por exemplo, você pode ter no conselho consultivo as grandes recomendações, né? Então, o que o conselheiro recomenda, o que ele entende que seria o melhor caminho, passa as experiências. De verdade, cada vez mais nós temos os conselhos consultivos agindo, né, de uma forma muito profissional, de uma forma muito que mantém a segurança de tudo aquilo que é recomendado, mas ainda se pode, ao final de ouvir todo o conselho, ouvir os conselheiros, os sócios no conselho consultivo,
pode ainda tomar uma decisão contrária àquilo que foi recomendado. E deve ser sempre a decisão final dos sócios. Inclusive, a gente toma os cuidados jurídicos de tudo isso, né? Por exemplo, não se toma decisão no conselho consultivo, é o sócio. Então, até numa ata de reunião, por exemplo, precisa estar claro, quem tomou a decisão foram os sócios, né? Então, após a discussão que se tem ali no conselho, várias recomendações e tudo, os sócios podem decidir ou por A ou por B. E dentro disso se colocar, inclusive, após recomendações, os sócios deliberaram, então os sócios deliberam entre eles e decidem qual o rumo que eles querem tomar. Esse é o cuidado. Mas basicamente é esse poder fiduciário. Então no conselho de administração tem esse poder fiduciário. No conselho consultivo, não. E geralmente o profissional que atua como conselho, ele já pode começar direto para o de administração ou você... Geralmente, na sua sugestão, assim como começou com você, o ideal é sempre partir de um consultivo até ter a competência e o cacife necessário para mudar aquele mindset de executivo até entrar num de administração? Sim, olha, poder começar pode, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o conselheiro, lembrando que o conselheiro não é assim, a partir do momento que fez um curso de conselheiro, se torna conselheiro. O conselheiro, ele é aquele que tem o histórico de vida propício para ser conselheiro, né? As experiências necessárias, a capacidade de defender o ponto de vista, a capacidade de argumentar, a capacidade de transmitir segurança para os sócios de todo o conhecimento que ele teve. Então, de verdade, se ele tem um convite para um conselho de administração, não há problema nenhum dele ir começar direto num conselho de administração. No meu caso, eu comecei com conselhos consultivos, comecei muito com um conselho de ONGs, eu fiz 2, 3 conselhos aí por muito tempo, até mesmo para você adquirir bastante, sabe, o jeito do conselheiro. Estudei muito, estudo ainda, muita governança, mas é bacana que você possa fazer processos para entender em que nível que você está de maturidade e tal, e eu resolvi trilhar esse caminho. Então fui para os conselhos de ONG inicialmente, depois conselhos consultivos, e depois você vai galgando um pouquinho mais aí. Mas nada impede de você começar com o conselho que você foi convidado. Excelente. Falando um pouquinho da estrutura ideal de um conselho, principalmente se a gente entrar no contexto de uma empresa familiar, que eu acho que é a sua especialidade, o que é que você indicaria, qual que seria essa estrutura e principalmente como estruturar sabendo aí dos pormenores relacionados a que uma empresa familiar está sujeita, né? Tá. Tuco, não tem uma única versão para essas coisas. Eu sempre digo o seguinte, a empresa familiar, ela tem várias peculiaridades. Então, cada empresa é um mundo. Eu sempre digo, cada empresa é um mundo. E a partir desse mundo, o que é mais importante? A gente entender em que momento de vida que essa empresa está. E a partir do momento de vida dela, quais são os desafios que ela tem? E desses desafios, o que falta para os sócios? Então, por exemplo, eu estou com uma empresa familiar que está num momento de fazer uma grande expansão, um momento de fazer um turnaround para realmente conseguir expandir de forma efetiva. Óbvio que naquele conselho eu vou considerar posições de conselheiros que tenham esse aspecto de poder ajudar e orientar dentro de um processo de evolução da companhia, de expansão. Eu estou numa empresa que pretende vender 10% do capital dela para o mercado canadense. Então é claro que eu vou considerar um ano antes ou um tempo antes um assento de um conselheiro que tem experiência no mercado canadense, que conheça os trâmites para isso. Então, assim, o ideal é que a gente forme um colegiado com conhecimentos que se completem. E através disso, a gente sempre foque naquilo que é o grande planejamento estratégico da empresa. Qual é o rumo que esses sócios querem seguir? Qual é a necessidade deles? E o que falta de conhecimento interno da companhia é aquilo que a gente vai trazer do externo. E aí montando esse grupo, onde esse grupo colegiado tem o total necessário para orientar a companhia nos caminhos dela, monitorar essa companhia nesse caminho a ser trilhado,
conseguir apoiar os gestores dessa empresa para desenvolver tudo isso que deve ser desenvolvido a curto, médio e longo prazo, e assim constituindo então um conselho efetivo e que possa ter espaço de trazer uma inquietação mesmo para a empresa, para que ela consiga crescer de forma estruturada. Né? Excelente. E falando dessa estruturação, eu acho que faz muita diferença também quando a gente começa a pensar no desempenho, principalmente na rentabilidade. Sim. Como é que talvez a implementação de uma governança corporativa numa empresa, né, principalmente até familiar, mas que está crescendo, né, faz diferença para que essa empresa ela esteja cada vez mais preparada para ser mais rentável, né, e consiga a partir daí, aplicando todos os preceitos da governança, ser uma empresa que a gente sabe que tem a perenidade. Bom, você está perguntando para uma apaixonada, né, Tuca? Então, assim, como a gente é apaixonado por governança, lógico que a gente sempre vai defender que o crescimento da companhia, ele não é só pontual na parte única e exclusiva da gestão, por exemplo. Ele tem um crescimento na sua totalidade. O desenvolvimento financeiro, essa resultante financeira, ela também é resultado de toda essa estruturação que é feita dentro da governança. Então, quando você institui um bom processo de governança e aí o sistema de governança todo dentro da empresa se torna capaz de produzir os indicadores de performance para ser monitorada, os pontos estratégicos para que essa empresa seja conduzida dentro de uma linha estratégica, e também possa ter uma gestão que esteja combinando, né, que esteja aqui junto com esse sistema de governança, esse fluxo do sistema começa a andar sozinho. Então você tem, desde o início da estratégia, que é o conselho fazendo a estratégia e dando essa estratégia para o CEO desenvolver o que precisa ser desenvolvido, o CEO com toda a sua gestão também de forma organizada, toda a parte dos comitês trabalhando o que é necessário, as partes de auditoria, tanto interna quanto externa, a parte de conselho fiscal. Veja, é um sistema todo funcionando aqui e esse funcionamento vai dar a cadência para essa empresa. O que eu falo de cadência? É dar um processo, um sistema com uma velocidade capaz de saber todos os passos estratégicos e todos os momentos em que esse grupo de executivos vai ter muito certos momentos de se conversarem, de estruturar o que tem que ser estruturado, o momento de dar feedback de tudo que estão fazendo, o momento de levar tudo isso para ser monitorado com o conselho, porque o conselho faz as estratégias e monitora, faz as estratégias e monitora. Como eu sempre digo, é um Waze, né? E a partir do momento que está saindo fora do rumo ou recalcula a rota. Sempre digo isso, nós somos aí um Waze da companhia. Então, quando você olha para tudo isso, você começa, obviamente, olhar todas as vantagens desse sistema já no processo de gestão da companhia. Depois começa a vir num processo de comunicação interno muito grande todo, o processo cultural de se fazer governança, de se estruturar, de poder caminhar com processos organizados. Depois, com esses processos todos, obviamente, as estratégias são melhor pontuadas e melhor operacionalizadas. Se assim for, obviamente, você começa a fazer uma expansão equilibrada. Fazendo expansão equilibrada, você tem o retorno financeiro e desse retorno você começa a fazer a consolidação da companhia, onde ela começa a viver uma vida de empresa que tem processos organizados, que tem metodologias de gestão que capacitem esses gestores a produzir e com tudo isso o conselho em cima fazendo o monitoramento de tudo isso e também caminhando com novos passos de expansão quando necessário. Então eu sempre digo que é muita disciplina, muita organização e aí o resultado financeiro, assim como os demais, começa a ser percebido e usufruído. Né? E ainda falando de governança corporativa, a gente sabe que a governança não é somente, como você deixou claro, conselho. Né? Qual que seria o papel talvez do conselho de administração, fomentar ali no caso da tomada de decisão da governança para ter uma maior assertividade, né, da governança. O papel do conselheiro aí nesse contexto, né, relacionado à governança corporativa. O papel do conselheiro e o papel do conselho sempre estarão ambos dentro de uma agenda temática, né? Então, nessa agenda temática,
é definido o que é prioridade para a empresa. E dessa prioridade é que esse conselheiro, ao passo que está dentro do conselho mensalmente e junto com todos os demais conselheiros, agindo nessa agenda temática, que é o que é importante para essa companhia. Então tem os passos ali do que ela deve cumprir. E aí é dividido esses temas todos dentro da agenda temática e os assuntos são deliberados ao longo do ano. Então esse conselheiro tem a responsabilidade e a capacidade de ajudar nesses contextos de estrutura da agenda temática e contribuir com esse grupo, que é o grupo conselho, a produzir resultados dentro desses temas. Então, obviamente, o conselho ele tem responsabilidade gigantesca para definir esses rumos. E nesses rumos ele vai determinar, olha, dentro da nossa estrutura de governança, tá boa, precisamos fortalecer um pouco mais, olha, a musculatura desse processo de governança já é necessário expandir um pouco mais ou não, vamos segurar aqui, olha, temos um comitê, é necessário ter mais um ou não, temos dois, vamos fazer um terceiro, precisamos ter aqui as questões da auditoria. Então, cada passo que vai se percebendo e sentindo necessário a musculatura de governança ser mais fortalecida, o conselho tem total responsabilidade nesse caminhar, né? De olhar, de introduzir, até mesmo de voltar atrás em algum ponto que necessário. Olha, comitê tal não está funcionando muito bem, o que nós vamos fazer para estruturar? Vamos voltar atrás e começar de novo, vamos organizar. Então, é um cuidado, Tuco, que é um cuidado permanente de uma empresa que tem um conselho, e esse conselho é o que a gente sempre fala, né? O guardião da companhia. Tem que guardar todos os assuntos de forma organizada e estruturada para que seja funcional e, ao mesmo tempo, dê retorno para aquilo que a gente precisa fazer, né, da empresa. A gente falou do consultivo, do conselho de administração e no caso do papel do acionista, como que os acionistas ele pode também se envolver ali com as empresas para promover uma melhor governança corporativa? Ele tem um papel ali também a ser cumprido? Nossa, tem papel fundamental, né? É acionista da companhia. E, obviamente, a gente sempre diz, né? Tem o conselho e tem o fórum de sócios, né? Como que esse fórum de sócios se organiza? Ao longo do ano também, com agendas, né, prontas para tudo aquilo que o conselho queira fazer dentro da companhia, mas principalmente daquilo que desce dos acionistas. Então, os acionistas também têm suas pautas, também têm os seus momentos de elaborarem as ideias do que eles querem para a empresa deles e trazer esse rumo estratégico para o conselho, e a partir daí o presidente do conselho dá posse desse rumo que os acionistas querem, produz junto com os demais conselheiros essa agenda temática e operacionaliza, mas o papel é fundamental, não só o papel de ajudar a decidir os rumos estratégicos, mas também de monitorar o conselho, né? E através desse monitoramento, efetivamente construir aí o rumo da companhia. Excelente. Falando até um pouquinho agora de diversidade, né? Um assunto que a gente tem falado bastante, né? No decorrer dos anos, a gente sabe que anteriormente, né, para a pessoa era muito mais alguns medalhões dentro de conselho, pessoas altamente capacitadas, era algo mais acessível assim para eles, mas hoje a gente percebeu que existe uma necessidade também de diversidade dentro do conselho que tem feito muita diferença para a implementação da governança. Falando até desse contexto, como que a diversidade ela pode contribuir ou ajudar nessa melhoria da governança corporativa nas empresas, né, a fim de que a gente tenha uma estrutura com diferentes pontos de vista e que traga ainda mais benefício? Sim, isso é fundamental, Tuco. Hoje, quando nós falamos de diversidade, obviamente isso é tão amplo, porque a gente tem diversidade de todos os tipos, a gente tem diversidade de gênero, diversidade de conhecimento, diversidade cultural, diversidade de idade, de tudo, estado civil, enfim. São muitos tópicos ligados à eu gosto da de idade, porque eu tô jovem ainda, então... Estamos, hein? Mas o que acontece? Acho que do principal de tudo isso. Hoje, uma empresa que busca ser inovadora, que busca desenvolvimento, que busca crescimento, como vamos ser inovadores e como vamos crescer se a gente não tem um ambiente diverso? Dá um exemplo, a gente tem no conselho 5 CFOs, o que vai ser discutido nesse conselho? Muito mais as questões financeiras, né? Então, aí é que a gente
vem muito nessa toada de solicitar, de recomendar cada vez mais conselhos que tenham a capacidade dessa diversidade, que levem muito para o conselho a questão da diversidade também de gêneros, e eu vou aqui defender minha tese, né? Estou vendo meu livro aqui de fundo, né? Mulheres no Conselho, um livro de coautoria de várias mulheres conselheiras maravilhosas, feito pela editora Líder, justamente nessa toada da diversidade de gêneros, né? Onde a gente possa ter a condição de levar para os conselhos um número razoável de mulheres para que a gente consiga ter resultados melhores nas companhias. E aí a gente está falando também, Tuco, não só de mulheres, mas hoje a gente vê, inclusive, jovens participando de conselhos, a gente fazendo beta-testes em conselho com pessoas mais jovens que também pode aportar muito conhecimento. Nunca abrindo mão, obviamente, da qualidade, do conhecimento, do aprofundamento na questão. Então, eu estou levando um jovem para a área de inovação. Óbvio que não é só porque ele é jovem, porque tem muito conhecimento daquilo que hoje muitos jovens têm domínio total. E é por isso que a gente está conduzindo e trazendo cada vez mais essas diversidades para o conselho. Até porque, falando de diversidade no caso de jovens, é importante ter aquele especialista, né, naquela área. Você falou que, principalmente em empresas familiares, é importante, né, a pessoa ter alguém qualificado, mas que conheça bem daquele nicho específico, né? Principalmente daquela necessidade que a empresa tem no momento. Falando um pouquinho de tecnologia, certo, né? Você falou que você começou há bastante tempo, eu não sei que tipo de tecnologia para conselho tinha na época, mas principalmente hoje a gente sabe que está surgindo diversas tecnologias para esse segmento, né? Falando um pouquinho como que a tecnologia ela pode ou já está sendo usada para melhorar os processos de governança e principalmente, acho que a transparência. Sim, a tecnologia é a nossa mãe, né? Hoje a gente não tem como andar em negócio nenhum sem que a gente tenha esse apoio da tecnologia. Hoje, por exemplo, até para organizar as reuniões de conselho, a gente já tem plataformas, já tem processos hoje de tecnologia que nos ajude a elaborar isso. Antes a gente não imaginava fazer uma reunião de conselho com uma pessoa na Austrália e o outro aqui no Brasil. Hoje a gente tem isso totalmente factível, né? Então, você está montando uma reunião, você tem um num lugar, outro no outro. Hoje o metaverso vindo também para ajudar em catalisar vários processos. Hoje nós temos já, olhando para... Hoje eu faço parte de um grupo, um comitê do IBGC, que é o Comitê Estudando o Conselho do Futuro. E a gente já discutiu muita coisa dentro desse comitê, e uma das coisas que a gente já comentou e já desenvolveu e está desenvolvendo ainda muitos estudos, é a gente pensar até que a gente já tem conselhos no mundo que já tem robôs dentro do conselho para ajudar a catalisar processos de informações, por exemplo. Então, informações que a gente levaria tempo para buscar, para analisar, o robô dali, rapidamente, né? Não, o legal é que eu lançaram recentemente, essa semana passada, foi uma empresa que chama ChatGPT. Ele tem uma inteligência artificial, que inclusive por trás daquilo também está o Google, que ele responde qualquer pergunta que você faça. Ele tem, claro, um banco de dados gigantesco lá dentro, né? E qualquer pergunta que você faz, ele traz ali algumas respostas. Fazer um texto falando sobre governança corporativa no Brasil, com esse tom, seguindo isso, isso e isso. Ele traz pronto para você. Então você vê como já está essa dinâmica de tecnologia. Isso. É claro que eu estou dando exemplo de governança, mas você pode usar isso para qualquer coisa. E esses robôs que você comenta e que eu também estava comentando, são robôs que já estão muito à frente. Antes você colocava num Google, por exemplo, que também, né, um robozinho, um Google, elefante vermelho. Então tudo que era vermelho e elefante aparecia ali. Agora hoje você coloca elefante vermelho e mais alguma informação, ou o que você realmente... Vem exatamente aquele tópico do que é o elefante vermelho que você tá pesquisando ali. Então a abrangência da pesquisa e a profundidade hoje é muito grande. Então os robôs hoje ajudam e continuarão ajudando nesses processos onde a informação precisa vir rápida, né? Onde dados precisam vir muito rápidos. Por exemplo, você está num conselho de engenharia e você precisa uma informação X de projetos de engenharia. Você pode pegar um histórico gigante daquilo dentro do conselho em décimos de, em minutos. Se consultado da forma correta, você vai ter informação.
Então, o conselheiro realmente nunca vai deixar de tomar decisão, a sensibilidade, sentimento, tudo isso. Eu acho muito difícil um robô ter essa capacidade de decisão, de análise, acho que a gente sempre vai ter, desde a época mais remota, né, onde já se tinham conselheiros, né, para todos os ambientes, sempre diz aquelas pessoas mais experientes, os conselheiros que ajudavam, até um futuro aí mais longo. Sempre haverão os conselheiros, que são as pessoas experientes, as pessoas mais capacitadas tecnicamente para orientar o rumo ou de uma empresa ou de um negócio ou de qualquer característica. Mas com a ajuda da inteligência artificial fica bem mais fácil, né? Com certeza. Falando até um pouquinho, eu lembro que a gente conversou uma vez, você falou de alguns percentuais, eu não vou saber explicar de cabeça, mas você falou de alguns percentuais que o conselho ele tem que atuar, falando passado, presente e futuro, para evitar que uma reunião se torne operacional. Né? E eu me lembro que você tinha falado que isso, um percentual ele tem que olhar para trás sim, mas uma parte para o presente, mas principalmente para o futuro. Fala um pouquinho para a gente exatamente sobre isso, sim, o que a gente precisa fazer para ter a certeza de que o conselho fale do futuro, não fique preso ali só no passado. Hoje, quando a gente olha para uma agenda de conselho, é natural que a gente tenha questões atuais a resolver, questões de médio, de curto, de longo prazo, tudo isso. Mas a gente sempre diz, o fundamental do conselho é ter a capacidade de olhar para o futuro. Então, 70% do nosso tempo deve ser orientado, deve ser usufruído para que a gente pense em futuro. E dos 30% restantes, vamos pegar 10% do tempo para olhar para trás, ver o que a experiência nos fez observar, né? Analisar números, analisar experiências, mas que eu sempre digo, é como o retrovisor do carro, você olha de vez em quando, não precisa olhar o tempo todo. Então 10% olhando para o passado, 20% olhando para os dias de hoje, que você vai usufruir desse momento aqui para construir futuro, mas sem dúvida nenhuma aí 70% do nosso tempo olhando para frente. E através da sua experiência, você fala muito, né, que você é especialista em empresas familiares. Falando no processo de implementação ali de conselho, quais são os desafios ou algumas limitações que podem ocorrer ao implementar uma governança corporativa eficaz, né, nesse ambiente tão globalizado? Sim, eu respondi em partes aqui. Então, o primeiro é a empresa familiar, né? Depois dentro do contexto do globalizado. A empresa familiar, ela, como a gente já comentou aqui hoje, ela tem todas as suas peculiaridades. Dentro dessas peculiaridades, e entendendo o momento de vida dela, que é o que a gente comentou hoje, nessa formatação do conselho, eu sempre oriento, vamos começar com um conselho consultivo? Por quê? Gu, sabe assim, essa estrutura, ela é necessária para que você vá caminhando de forma a não interromper um ciclo e ter que voltar para trás. Então vamos montar o conselho, vamos ser um conselho consultivo. Qual que é a agenda que a gente vai colocar? O que esses familiares estão preparados já para poder entender o processo de governança? É preciso caminhar um pouco mais devagar, caminhar passo a passo? E aí, Tuco? Sim. Então vamos começar um pouco mais simples, com uma governança embrionária, onde eles se adaptem a como é trabalhar com o conselho, até para criar mais fortaleza e consciência de falar, poxa, era isso? Né? E eu vejo hoje milhares de vezes assim que a gente começa processos de governança, estrutura o primeiro conselho, depois os familiares sempre dizem como nós vivíamos sem isso. Justamente por isso, porque começa a perceber a utilidade desse sistema todo funcionando e começa a ver resultados. Então a empresa familiar, ela precisa disso, ela precisa do step by step, né? Da consciência, de não adianta a gente querer chegar e estruturar um processo gigante de governança sem os sócios estarem preparados. E é importante que eles tenham esse acostumar-se a. Porque aí o aval de colocar mais velocidade, o aval de implementar mais, o aval de catalisar o processo, fica na mão dos próprios sócios. Então, eles caminham junto com o processo de governança e ajudam a alavancar, ajudam a estruturar. Então, a primeira coisa numa empresa familiar é isso, respeitar
o momento de vida de cada empresa, respeitar as limitações de cada um dos seus sócios e, ao mesmo tempo, contribuir para o conhecimento. Porque nem sempre a empresa familiar ou os familiares que são sócios têm total domínio e conhecimento do processo de governança. E aí, se não tem ainda, vamos construir juntos, né? E como é que a gente constrói isso junto? Dando pitada tempo a tempo e através de tudo isso vai se consolidando e estruturando esse processo. Agora, a visão global que você comenta hoje nós temos vários estudos, nós temos várias informações, num clicar no computador. Então, essa visão global de todos os processos que a gente tem de governança, ela está ao alcance de todos hoje. E a partir disso, é construir da melhor forma possível. Então, eu considero sempre que toda essa comunicação global, ela é positiva, ela sempre vai estar catalisando o processo. Hoje a gente tem informação sem estar no local, né? A gente pode estudar em qualquer parte do mundo, estando onde a gente está. Então, é usufruir disso dentro dos processos do que é necessário para aquela empresa familiar. Então, eu já vi empresas familiares que estavam em momentos de se fazer governança estruturada, já vi empresas familiares que estavam no momento que já tinha construído o processo de governança, mas precisava remodelar, outras que tinha conselho, mas que precisava passar para conselho de administração, outras que tinha conselho, mas queria realmente aumentar o conselho de forma produtiva. E para tudo isso, tem informação, mas é informações sólidas, concretas. A gente tem Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que orienta, que ajuda, que tem vários cadernos que a gente possa usufruir, né? Vários profissionais, especialistas em governança que a gente pode buscar e desenvolver. Então, a governança familiar é muito... Eu sempre digo que é como se fosse um private label, sabe? Cada família tem o seu momento e cada família tem a sua necessidade. Aí cabe ao profissional que está orientando, ao profissional que está ajudando, de fato ter conhecimento, né? Conhecimento não só de governança, mas como que é trabalhar com empresa familiar, que é totalmente diferente. Eu sempre digo, precisa entender de empresa familiar para trabalhar com empresa familiar. Não é qualquer um que fala, vou trabalhar e que tem essa capacidade de transformar, né? Então, que a família procure um profissional, procure e tenha claro o que precisa. Se não tiver claro o que precisa, que esse profissional possa ajudá-los, né, a construir tudo isso. Excelente. Falando até um pouquinho entrando no contexto do livro que você falou, que está até aqui, né, você é autora dos livros Mulheres Inspiradoras, que foi 2015, Nova Gestão na Era do Conhecimento, de 2016, foi coordenadora também do livro Jovens Empreendedores, em 2016, e coordenou recentemente agora, que eu tive o prazer de lá fazer a cobertura do lançamento do livro Mulheres no Conselho. Fala um pouco pra gente também desses projetos, não só do Mulheres, mas também desses projetos, principalmente do último, né, que eu tive o prazer lá de fazer essa cobertura. Ah, muito bom. Sim, tudo isso começou com o livro Mulheres Inspiradoras, que na época fui convidada pela Giovana Quadros, minha xará, maravilhosa, e que coordenou esse livro e também na editora Líder. E através dessa coordenação, eu tive a aproximação também da Andrea Roma, que é a CEO da Líder, e fiquei apaixonada pelo formato. E desde então que eu venho produzindo coautorias, venho produzindo esses livros com a editora Líder. No segundo livro, a gente teve um grupo de mentes, aí 14 mentes que fizeram esse livro, A Nova Gestão na Era do Conhecimento, e produzimos vários capítulos, cada um com o seu assunto de conhecimento profundo. Eu fiz a parte de governança. Depois eu coordenei esse livro, né, dos jovens empreendedores, que são jovens abaixo de 30 anos, que já tinham produzido seu 1 milhão e que já tinham feito diferença no mundo. Então eu tenho lá uma diversidade muito grande. Eu tenho desde musicista até o Eduardo Lira, que faz, né, toda o trabalho lindo que ele faz no Gerando Falcões para a área social, e outros da área financeira, outros da área de turismo. Tinha jovem todos os lados, a gente tinha 30 também.
onde nós produzimos essas histórias desses coautores em função de tudo que tinham produzido com tão pouco tempo de vida, né? 30 anos é muito jovem. E depois veio, então, esse livro agora, que é o livro Mulheres no Conselho, que foi uma ideia idealizada já lá atrás, desde Mulheres Empreendedoras, na hora que eu terminei de fazer esse livro com a Giovana Quadros e tudo, eu dei essa ideia para a Andréa, falei, Andréa, a gente precisa fazer um Mulheres no Conselho mais à frente, e aí a gente esperou o momento certo de fazer isso, e eu coloquei na época, né, falei assim, olha, a única condição para eu fazer isso é eu estar com um homem que acredita muito na causa. E aí que eu pedi para convidar o Henrique Luz, que foi ex-presidente também do Conselho do IBGC, um grande amigo, querido, e que me deu a honra de coordenar esse livro junto com ele. Então, nós dois juntos começamos a fazer, né, a curadoria do livro e escolhemos então essas mulheres maravilhosas para fazer parte do livro. Espero que todos vocês que estão nos ouvindo possam conhecer esse livro, onde nós colocamos assim mulheres escolhidas a dedo mesmo, que tivessem não só 32, né? Isso, 32 coautoras no total. Né? Também faço uma parte de texto dentro desse livro, a abertura do livro. E ali nós temos mulheres, primeiro que são conselheiras, né, de muito sucesso já, mas que tivessem histórias que fossem possíveis de serem contadas para o Brasil e para o mundo e que orientassem outras mulheres que estão com vontade de ser conselheiras, mas que fossem inspiradoras. Então tem histórias maravilhosas ali dentro. Você teve a oportunidade de conhecer algumas das coautoras e certamente todas poderão vir aqui falar desse livro, mas cada história é uma história que dá vontade de você ler o livro assim em 2 dias, né, rapidinho, porque são histórias motivadoras, são mulheres muito firmes, mulheres muito inteligentes, mulheres que estão à frente do seu tempo. Acho que esse é o contexto desse livro. Excelente. Pessoal, aí no meu perfil, inclusive, eu fiz muitas... coloquei vários links referente à cobertura que eu fiz do lançamento do livro. E lá tem um link para comprar o livro também, se você tiver interesse, é só procurar aí no meu perfil. Você vai ter acesso. Eu tive o prazer dali de entrevistar, pegar 13 depoimentos, né, dessas mulheres inspiradoras, então foi bastante bacana. E agradeço também a Andréa e a Giovana pela oportunidade de fazê-lo. Para finalizar, eu acho que para responder a pergunta relacionada ao nosso tema de hoje, quais são os principais princípios e melhores práticas da governança corporativa eficaz, que eu acho que é o tema do nosso bate-papo? Sim, acho que o grande contexto que a gente sempre tem que olhar são esses 4 grandes pilares que a gente conhece da governança, né? O primeiro deles, obviamente, é a transparência que a gente tem dentro de um processo de governança, essa responsabilidade corporativa que se tem, né? Toda essa questão de fazer a prestação de contas, né? E ter também uma equidade. Então, são os 4 grandes pilares da governança. Essa equidade é no sentido dos sócios, tanto majoritários quanto minoritários, partirem aí das mesmas obrigações e dos mesmos direitos. E quando nós colocamos esses 4 grandes pilares, obviamente a gente determina através desses 4 pilares todo o sistema de governança funcionando, né? E o que a gente coloca desse sistema, Tuco, é um pouco de tudo isso que a gente falou. Então o conselho estruturado, os seus comitês, o fórum dos sócios bem determinado, os fóruns de diretoria que estarão agindo conforme essa estrutura, a parte de auditoria, conselho fiscal. Então veja, quando você pega tudo isso, é tudo isso que é o sistema. E esse sistema dentro desses 4 grandes pilares da governança é o que ajudará essa empresa realmente numa cultura de governança. E essa cultura, com todos os processos e essas estratégias sendo deliberadas pelo conselho e formatadas com o CEO e com todos os diretores, é que ajudará aí a empresa a se desenvolver todos os dias, um pouquinho de cada vez. Eu sempre digo que a governança é aquela que ajuda sempre as empresas a se desenvolverem, uma de cada vez. Então, quando me perguntam assim, olha, qual que é o teu propósito na vida, né? Eu sempre digo o seguinte, o meu grande propósito é ajudar uma empresa de cada vez a melhorar,
a ficar mais firme dentro da governança, a se estruturar melhor e, obviamente, com a minha paixão são as empresas familiares. Então, eu tenho no meu currículo, eu sempre vou colocando lá, pronto, ajudei mais uma empresa familiar a conseguir isso. Depois ajudei mais uma, Então, obviamente, a gente sabe que, poxa, eu não vou mudar o mundo, mas se eu mudar uma empresa de cada vez, eu já estou feliz. Excelente. Giovana, essa foi a minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de contar um pouquinho da sua história aqui pra gente. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar seus contatos e fazer pra gente as considerações finais. Tá bom. Bom, eu acho que primeiro eu te agradecer, né, Tuco, pela entrevista e deixar aqui para vocês todas as minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, todas elas, Giovana Donella. Giovana Donella com 2 L's no final de Donella. Se vocês puderem cada vez mais acompanhar os nossos conteúdos, puder olhar um pouco mais aí para essas redes sociais também, ajuda a gente a levar um pouquinho mais de governança. E uma consideração, acho que da minha parte seria, não hesitem em estruturar os processos de governança corporativa nas empresas de vocês. Porque inicialmente a gente sempre pensa que é algo extremamente fora da capacidade ou não é algo que precisa para empresas grandes. Não, a governança corporativa serve para empresa pequena, para média e para grande. Desde uma startup consiga colocar desde o início os seus momentos de governança, de estrutura. A capacidade para a gente desenhar essa estrutura de governança vai combinar, vai ornar com o tamanho da empresa e a partir daí vocês já conseguem começar ou caminhar sempre já numa estrutura que vai te levar aí para ascender essa estrutura e cultura de governança corporativa. Venha sempre com a gente. Excelente, pessoal. Tá aí o GuiaCast, também falaremos de governança corporativa, além de negócios, tecnologia e também supply chain. Então é só você acompanhar que aos poucos também traremos aqui, né, outros convidados para falar um pouquinho sobre esse assunto. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Giovana Donella, que é conselheira de administração, fundadora da Donella & Partners, consultora especializada em governança corporativa, onde falamos sobre o tema princípios e melhores práticas da governança corporativa eficaz. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acompanhar nossas redes sociais, @GuiaCast em todas as mídias e também @Tuco Silva, Tuco com 2C no Instagram. Eu sou o Tuco com a Giovana Donella e a todos vocês enviamos um GuiaCast abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.